Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando uma nova semana com eu, você e a Bíblia, baseado em 2 Coríntios. Eu estou aqui aguardando a sua chegada para que a gente dê início ao nosso bate-papo de hoje. Eu vou marcar aqui o texto que nós vamos estar conversando hoje, 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Vou publicar aqui, vou fixar, aí está fixado. Então aproveita aí, você que está entrando, e mande um direct convidando as pessoas, avisando que nós estamos começando aqui o nosso encontro de hoje. Deixa eu dar um oi aí para a turma que já está por aqui, o Arlindo, fala Arlindo, Norma, bem-vindos, Drica Biscuits, bem-vinda, Sônia Churco, bem-vinda, boa noite, muito obrigado, Norma, uma semana abençoada para você também, boa noite, Drica, muito bem-vinda. Vamos lá, gente, aproveita aí, envia um direct para o pessoal, avisando que nós estamos começando aqui mais um encontro do eu, você e a Bíblia, para o pessoal não perder a oportunidade de estar conosco aqui. Então, estou mandando aqui para algumas pessoas, selecionando aqui algumas aleatoriamente. Vamos lá, lembrando aqui o pessoal que nós estamos iniciando o nosso encontro. Então, aproveita aí para estar com a gente, participando nesse momento. Convida aí seus amigos também para estarem conosco. Bom, já enviei aqui o meu convite para alguns. Vamos ver quem mais entrou enquanto eu estava aqui. A Crisaime, oi Cris, bem-vinda. Cristina, bem-vinda também. Ajmal Guichan, acho que esse é estrangeiro, né? Rajmal, welcome. This live is talk in Portuguese, ok? Fabiana Guzmão, bem-vinda. Muito bem, pega aí a sua Bíblia, seu material de anotação. Estou tentando achar uma luz aqui que fica melhor para mim. Ok, essa daqui tá melhor, tá mais clarinha aqui. Pega aí seu material de anotação, sua Bíblia, para a gente poder conversar. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Se bem que, na verdade, eu acho que eu não vou conseguir ver todos esses 10 versículos aqui, ok? Mas, beleza, vamos lá. Se não der, a gente vai continuar amanhã trabalhando em cima deles. Esse é um texto muito, muito interessante. Tem coisas muito bacanas para a gente compartilhar, para a gente receber aqui das Escrituras, do Espírito para o nosso coração. Fala Paulinho, bem-vindo. Carmen Silvia, bem-vinda. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela nova semana que estamos iniciando com eu, você e a Bíblia. Muito obrigado por cada uma dessas pessoas que já entraram e já estão aqui com a gente. Esteja com aqueles outros que vão estar vindo participar desse tempo aqui, e aqueles que vão ter acesso ao conteúdo que nós vamos compartilhar depois, mais tarde, que vai ficar gravado aqui, Senhor. Pai, nós continuamos orando e intercedendo por sua misericórdia para com esse momento que nós estamos vivendo na história, Senhor. Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. A tua palavra nos diz, Senhor, que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor ouvirá do céu e se compadecerá de nós. Precisamos da sua compaixão, Senhor. Precisamos da sua intervenção, destruindo o poder desse vírus, ó Senhor, que continua atuando, trazendo tristeza, trazendo dor para tantas pessoas, ó Senhor amado, diferentes, ó Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor esteja soprando, Espírito Santo de Deus, dos 4 cantos da terra, cura sobre toda a humanidade, enviando esse vírus de volta para o inferno, em nome de Jesus. Abençoe os esforços humanos que são frutos da graça comum do Senhor, trazendo capacidade para que medicamentos, vacinas sejam realmente eficazes, eficientes e colaborem
na atuação da cura do Senhor na vida das pessoas. Eu suplico para todas aquelas pessoas que estão emocionalmente abatidas, Deus, por causa de toda essa situação. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, estende a tua mão graciosa, traz cura para as emoções, traz restauração. Eu oro pelo teu povo, que a gente não perca a perspectiva da esperança da ressurreição em Cristo Jesus e da realidade que Jesus iniciou com a vida dele, com a sua ressurreição, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora também por todas aquelas pessoas que perderam entes queridos, ó Deus, por vários motivos diferentes, mas especialmente aqui eu oro por aqueles que têm perdido pessoas amadas por causa da situação desse vírus, ó Senhor. Hoje eu oro especialmente pela vida do Géder e toda a sua família, oro também por toda a família MPC que foi golpeada, Senhor Deus, nessa manhã com essa notícia triste, ó Deus, da partida da Adriana, da morte da Adriana como consequência desse vírus maligno, Senhor. Eu te louvo, porque esse não é o fim da história. O Senhor tem uma resposta para isso. Essa resposta foi dada na ressurreição de Jesus, e assim como ele ressuscitou dos mortos, a Adriana e todos aqueles que confiam em ti também haverão de serem ressuscitados para viverem, Senhor Deus, dentro daquilo que é o plano e o projeto do teu coração para a tua criação, para a humanidade, Senhor, e para o universo, Pai. Eu te louvo por isso. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor revista a tua igreja de autoridade e poder. Lance fora toda a ansiedade, todo o medo do coração daqueles que são parte do teu povo, Senhor, e que nós possamos ser portadores da esperança do Evangelho, Senhor, para todos aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu ver aí, enquanto eu orava, quem foi aparecendo por aqui, quem foi entrando por aqui, para eu dar um oi também para a turma. A Carmen Silva foi a última que eu cumprimentei, né? Su, meu amor, entrou aí. Bem-vindo. Olá, Gustavo. Bem-vindo, querido. A Ana, bem-vinda também. Samu, bem-vindo. Josi, bem-vinda. Ok, muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Muito bem, gente, vamos lá. Eu quero ler esses 10 versículos de 2 Coríntios capítulo 5. Como eu falei, hoje nós vamos trabalhar esse texto. Esse texto é um texto que para mim hoje muito oportuno. Como vocês viram na minha oração, todos nós somos ligados, aqueles que são ligados à Mocidade para Cristo do Brasil, essa organização com a qual eu trabalho já há tantos anos. Fomos logo pela manhã surpreendidos por uma notícia triste da partida de uma amiga querida, obreira da Mocidade para Cristo, voluntária, que tem servido conosco há muitos anos, a Adriana Guimarães. Ela deixa o seu esposo Géder e 2 filhinhos. A Bíblia diz no Salmo 116 que o Senhor tem com pesar a morte dos seus santos, porque o plano de Deus para nós não foi a morte é uma realidade que vem como consequência da nossa escolha de nos rebelarmos contra o Senhor, e a resposta de Deus para a morte foi a ressurreição de Jesus, e é a ressurreição de Jesus. Então nós estamos confiados nessa esperança, mas isso não exime o fato de que quando nós perdemos alguém aqui que nós amamos, nós sentimos a dor da perda, a tristeza. A própria Escritura nos ensina que a gente tem que lamentar e chorar a partida daqueles que nós amamos, mas ao mesmo tempo ela também nos enche com relação à esperança da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, que não inclui apenas a imortalidade da nossa alma, inclui a realidade da ressurreição do nosso corpo. Ok? Essa é a realidade. E é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse capítulo 5, nesses primeiros versículos do capítulo 5 especialmente. E por isso eu digo que ele acabou sendo um texto tão oportuno para ser tratado hoje, aqui no Eu e Você e a Bíblia, ok? Então vamos lá. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus,
não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amém. Ok, esse texto ele está dividido, ele trata de um único assunto que tem a ver com essa realidade que Paulo fala daquilo que nós não vemos ser real, de nós vivermos não baseados naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, pois essa é a realidade. Isso ele diz no capítulo 4, verso 18. Eu tenho falado muitas vezes aqui para vocês, né, que embora não haja nenhum erro, nenhum pecado, né, de a gente ter a Bíblia dividida em capítulos e versículos, isso foi feito para, na verdade, facilitar a memorização das Escrituras, né, por nós, mas, por outro lado, às vezes, essas divisões acabam fazendo com que a gente perca o conteúdo total, o conceito total daquilo que está sendo falado, porque a tendência da gente é, quando termina um capítulo e começa outro, a gente achar que acabou o assunto do capítulo anterior e Paulo está começando um outro assunto, ou o escritor está começando um outro assunto, e isso não é assim. Então, quando o apóstolo Paulo discorre aquilo que nós acabamos de ler aqui nos versículos 5, no capítulo 5, versículos 1 a 10, ele está dando para a gente uma explicação daquilo que ele afirmou no capítulo 4, verso 18. No capítulo 4, verso 18, ele diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então veja, ele diz que nós fixamos os nossos olhos nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Estamos certos que, se esta nossa temporária habitação, então, o que ele vai discorrer a partir do capítulo 5 é um exemplo, ou é uma explicação daquilo que ele acabou de falar no capítulo 4, verso 18, quando ele diz que nós vivemos a nossa vida não fixando os nossos olhos naquilo que nós podemos ver, mas fixando os nossos olhos naquilo que não podemos ver, porque aquilo que podemos ver é temporal, é passageiro, e aquilo que não podemos ver é eterno. Aquilo que não podemos ver é o que vai, na verdade, prevalecer por toda a eternidade. Na última live, se você participou, eu fiz uma afirmação, e isso foi até me feito depois uma pergunta na sexta-feira, né, sobre isso, de que o contraste que Paulo está fazendo aqui não é entre as coisas materiais, como a gente aprende, e as coisas espirituais, é sobre as coisas visíveis da presente era má e as coisas invisíveis da era por vir, que já chegou através da ressurreição de Jesus e através da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, esse é o contraste que ele está fazendo. E aí, no capítulo 5, ele começa nos dando um exemplo disso que ele está falando, de coisas visíveis que nós não fixamos os nossos olhos, e coisas invisíveis aonde nós fixamos os nossos olhos, se referindo ao nosso próprio corpo humano, não é? Ele diz: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena, então o que é a temporária habitação terrena? É o nosso corpo físico, que tem a consistência, a constituição feita
das características dessa presente era má, ok? Veja, quando Adão foi criado, Eva foi criada, quando nós seres humanos somos criados lá na origem, dentro dos propósitos eternos, dos planos eternos de Deus, as escrituras nos dizem que o ser humano foi feito alma vivente, ok? Os animais, eles foram criados da terra, como nós, seres humanos, mas eles não receberam o espírito de vida de Deus. Eles receberam apenas um comando para que eles existissem dentro da realidade da matéria que nós temos aqui. Mas nós recebemos a presença do próprio Espírito de Deus. Deus soprou em nós o fôlego da sua vida. Então o ser humano, ele foi criado do material da terra, né, do material da criação que Deus havia feito, mas lembre-se que essa criação era boa e perfeita, e ele recebeu então o Espírito vivificante de Deus, e isso o trouxe à existência, à vida. Então a nossa vida originalmente não era meramente uma vida limitada à realidade material, ela é uma vida que tem matéria, mas essa matéria é revestida por uma realidade espiritual, ok? Por uma outra realidade, uma outra constituição. Quando nós pecamos e nós morremos, a morte tem a ver primeiramente, com a desconexão da nossa vida com o céu, da nossa vida com a realidade da vida de Deus. Então isso limitou a nossa vida a essa era aqui. A partir da queda, o mundo bom e perfeito que Deus criou foi abalado pela desconexão, pelo caos, e Deus estabeleceu então um tempo de existência para essa realidade da criação dele, marcada pela rebelião, marcada pela queda, que vai de Gênesis 3, onde é narrada a queda, até Apocalipse 21, quando nós somos informados do retorno de Jesus, trazendo consigo um novo céu e uma nova terra, ou seja, a realidade que nós não enxergamos se tornando uma realidade que vai absorver por completo essa presente era má. Então, eu sei que nós aprendemos, né, e por muito tempo a gente reforça de uma maneira equivocada uma dicotomia entre o material e o espiritual, o corpo e a alma, né? Como se o corpo fosse algo ruim, a matéria corporal fosse algo ruim e a alma fosse algo bom, e a alma está limitada, presa ao corpo. Essa não é, eu tenho falado isso muitas vezes aqui, essa não é uma doutrina bíblica, esse não é um ensino bíblico, esse é um ensino, na verdade, que vem primeiramente dos gregos, os gregos que tinham essa visão dicotômica, Platão, né, tinha essa visão assim, Aristóteles tinha essa visão assim, que o corpo ele é uma prisão para a sua alma, que a sua alma é a essência, que é excelente, e ela fica confinada ao seu corpo, que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, mas que com a morte o seu corpo então liberaria a sua alma para que a sua alma pudesse alcançar a plena potência. Essa ideia grega dicotômica mais tarde vai ser absorvida pela mentalidade da teologia cristã do século da Idade Média, ok? Então, a Idade Média, você vai ter a igreja se desviando do fundamento bíblico de que a criação de Deus é boa, e mesmo marcada pela queda, Deus não tenciona, não planeja destruir a sua criação. O que ele planeja é renovar, é absorver, é envolver essa criação marcada pela queda, pela criação boa e perfeita que já existe, ok? Na realidade espiritual, e que nós desfrutamos dela em uma certa medida, por causa da presença do Espírito Santo de Deus entre nós, mas que na segunda vinda de Jesus vai envolver e vai transformar todo o universo, a começar pelo nosso corpo.
Então, essa não é, como eu falei, não é uma doutrina bíblica. Talvez você já tenha ido, por exemplo, em algum sepultamento, em algum velório, e tenha já ouvido alguma pregação de algum pastor, algum padre, né, dizendo assim que o corpo volta ao pó, né, e a alma ela é imortal e ela volta a Deus. Veja, o nosso corpo físico, de fato, ele vai voltar ao pó, porque ele é constituído da matéria dessa presente era má. Mas o que a Bíblia nos ensina é que esse corpo físico, ele vai ser ressuscitado dos mortos e ele vai ser envolvido pela realidade de uma nova consistência, de um novo corpo que vai cobrir e transformar, ok? Esse nosso velho corpo. Então, numa certa medida, esse corpo que nós temos aqui, ele vai ser mudado, ele não será mais esse corpo, mas numa outra medida ele é esse corpo, ok? E aí o exemplo melhor que a gente tem disso, que nos é dado nas Escrituras, é a própria ressurreição do Senhor Jesus. Ele, Jesus, via o seu corpo assim. Quando Paulo ele usa o exemplo aqui, estamos certos, no verso 1, estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ele está usando uma metáfora que fora usada primeiramente pelo próprio Senhor Jesus, certa vez sobre si mesmo, sobre o seu corpo, ok? Certa vez Jesus ele estava conversando com alguns dos seus opositores que estavam questionando, né, que ele era o Messias, né, a sua divindade, a sua messianidade, e ele diz assim para eles: derrubem ou destruam esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Lá no Evangelho de João, João nos explica que Jesus não estava se referindo ao templo onde eles estavam, um templo construído lá por Salomão, depois reedificado, né, por Zorobabel, na época de Esdras. Ele não estava falando daquele templo de pedra, ele estava se referindo ao seu corpo, diz João, ao seu corpo. Então veja, Jesus, ele nasceu sem pecado, ele viveu a vida dele sem nunca ter pecado, mas a consistência do corpo que Jesus teve encarnado aqui era semelhante à nossa consistência, marcada pela realidade da queda. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque se fosse diferente, Jesus não teria morrido. O corpo celestial é um corpo imortal, é um corpo que não pode ser morto. E o corpo de Jesus precisava ter a mesma consistência que o nosso corpo humano, que o nosso corpo físico tem hoje. Embora ele não tivesse, embora ele tivesse, na verdade, muitas vantagens em relação físicas, né? Eu estou falando física mesmo, literalmente, em relação a nós, porque o corpo dele não estava atingido pela realidade do pecado, ainda assim ele era um corpo como o nosso corpo, o corpo dessa presente era má. Então, se Jesus, eu vou falar algo aqui, por favor me entenda, para você não achar que eu estou falando heresia, não havia como Jesus não morrer na cruz, é isso que deveria acontecer com ele é o Messias, as profecias foram feitas, esse era o caminho da redenção e da salvação, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, ponto final. Parênteses para fazer apenas uma consideração. Se Jesus não morresse na cruz, por ele ter um corpo marcado pela realidade da queda, mesmo que ele não tivesse pecado, ele iria viver muito tempo e ele iria morrer. Em algum momento, o corpo dele, dentro dessa constituição nossa aqui, iria se desfazer. Por quê? Porque o corpo de Jesus era um corpo igual ao nosso corpo.
marcado pela realidade da presente era má, ou seja, marcado pela realidade da morte. E Jesus prova e experimenta a morte por nós, ok? Então é muito importante isso. Às vezes a gente faz uma consideração em relação à morte de Jesus, como se Jesus, na hora da sua morte, tivesse aberto uma exceção para ele poder morrer. Não, o corpo, a exceção é, ele se entrega voluntariamente para a realidade da morte, ok? Mas isso tem a ver com quando ele toma a decisão, na sua imortalidade, de se fazer mortal, ok? Essa decisão não é tomada quando Jesus morre na cruz. Essa decisão é tomada quando, na sua imortalidade, ele esvazia-se dos seus atributos divinos e se torna um ser humano. A eternidade se confina ao tempo, a imortalidade à mortalidade e etc. Ou seja, Jesus ele realmente se fez um ser humano como nós. E Jesus, vivendo como um ser humano como nós, ele disse isso, ele falou, olha, ele usou essa metáfora, se vocês destruírem essa casa que eu tenho aqui, em 3 dias eu a reedificarei. Okay? Ou seja, ele estava falando da sua ressurreição, da ressurreição do seu corpo, daquele corpo que ele estava ali encarnado na presença daqueles homens. E a gente sabe, pela descrição da ressurreição feita na Bíblia, que quando Jesus ressuscita dos mortos, é o corpo dele, aquele corpo que ele falou que se eles destruíssem, ele o edificaria novamente daí 3 dias, mas esse corpo agora ele é revestido de uma nova habitação, de uma nova realidade, que é a realidade do corpo espiritual. Do corpo espiritual, que é o corpo que Deus tem planejado, pronto, para cada um de nós já lá no céu, lá na eternidade, para a gente receber por ocasião da nossa ressurreição dos mortos ou então da nossa transfiguração, da nossa transformação, ok? Por ocasião do retorno de Jesus, porque o apóstolo Paulo fala que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, todos nós vamos estar revestidos, ok? Desse espiritual, desse corpo novo. O apóstolo Paulo, ele gasta todo 1 Coríntios capítulo 15 falando disso. Nós tivemos aqui o nosso Eu e Você e a Bíblia sobre 1 Coríntios, então você pode aí procurar aqui no meu Instagram o Eu, Você e a Bíblia sobre 1 Coríntios e ver lá um pouquinho mais disso que eu estou falando quando eu trabalho em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? Mas aí eu quero apenas citar aqui, né, 1 Coríntios 15, 44 a 46, que é onde o apóstolo Paulo ele fala sobre essa realidade de uma nova consistência que vai tomar posse desse nosso corpo mortal que nós temos agora. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 44 até o verso 46. Ele diz assim, ó, é semeado o corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Certo? Então, o primeiro homem, como eu falei, foi feito alma vivente. Ele recebeu o sopro, né, de Deus e ele passou a ser uma alma vivente. Mas o segundo Adão é um espírito vivificante. Então o nosso corpo vai receber a vivificação do Espírito Santo de Deus, o mesmo que aconteceu com o corpo físico de Jesus. O corpo físico de Jesus foi sepultado, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos pela vivificação do Espírito Santo. É o que Paulo nos diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1, em outros textos também. Aí ele diz, assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual.
Veja que Paulo ele faz questão aqui de usar a expressão natural e espiritual, não carnal e espiritual. Porque Paulo está falando da nossa consistência física. Quando ele usa a expressão carnal, ele está falando, na maioria das vezes, da disposição de rebelião que existe dominando o nosso corpo físico. Mas aqui ele está falando simplesmente do corpo físico. Então existe o corpo natural, também haverá o corpo espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então veja, Jesus, ele veio dos céus, né, no sentido de que, como eu falei, ele teve um corpo físico na sua consistência como o nosso, que foi herdado na sua formação humana no ventre de Maria, mas ele vem dos céus, né? Ele existe antes nos céus com esse corpo glorificado dele, e ele então recebe, né, o revestimento desse corpo glorificado por ele vir diretamente do céu habitar entre nós. Então ele é 100% humano, mas ele também é 100% divino. E o corpo humano dele é revestido com essa realidade do corpo espiritual. E ele se torna, então, de acordo com Paulo, em Colossenses, o primogênito da criação. O primogênito da criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15, quando Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação, ele não está falando da primeira criação, ele está falando da criação de Deus, ok? Da nova criação. Ele é o primeiro homem, primeiro ser humano revestido dessa realidade espiritual. Então, o capítulo 5, versículo 1 aqui, quando Paulo usa essa metáfora, ele tem na mente dele essa ideia que Jesus mesmo já tinha aplicado a ele. Agora Paulo está aplicando a nós. Ele está falando, olha, a gente está vivendo aqui e a gente não deve concentrar nossos olhos, nossa atenção naquilo que é visível desta era. Nós temos que focar nossa atenção naquilo que é da outra era e que é invisível, mas que é uma realidade, que está garantido para nós. Então, ele usa essa expressão, né? Se a nossa temporária habitação terrena, ou seja, a constituição desse corpo que é marcado pela realidade da queda, que se compõe, for destruído, é o corpo que a gente enxerga, o corpo que a gente vê, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se preocupar, porque já existe um novo corpo que é semelhante à consistência do corpo ressurreto de Jesus, que está nos aguardando, nos esperando, para envolver então o nosso ser, a nossa vida com essa nova realidade. Aí Paulo ele usa dois exemplos para explicar isso que ele está falando. O primeiro exemplo é do mundo da construção da época dele. Ele diz assim, enquanto estivermos morando nessa tenda, então de novo é uma metáfora que ele está fazendo, a tenda que ele está falando é a nossa vida sendo vivida e contida dentro desse corpo material marcado pela presente era da rebelião. Ele diz, se esse corpo, enquanto estivermos morando nessa tenda, nesse corpo, nós gememos, esse corpo que ele, embora a gente tenha a presença do Espírito Santo de Deus em nós, o nosso corpo físico, ele ainda não é transformado naquilo que está planejado para nós. O nosso espírito, habitado pelo Espírito Santo de Deus, foi transformado, mas o nosso corpo físico ainda não foi transformado. Então, nós estamos aqui confinados, vivendo essa realidade do reino de Deus que chegou e que está inserida em nós, mas ainda confinados a uma estrutura física que é de barro, vasos de barro, que ele diz lá no capítulo 4. Né? Então ele diz, enquanto estivermos aqui nessa tenda, nós gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Esse primeiro exemplo que ele usa aqui, como eu falei, é da época dele, do tempo dele relacionados à construção. Na época do apóstolo Paulo,
muitas pessoas viviam em tendas. Então, a palavra que ele está usando aqui é a palavra tenda, na verdade, a palavra tabernáculo, né? no hebraico. Ele está falando, ele está comparando o nosso corpo aqui a uma tenda, ok? Que vai envelhecendo. Como é que a coisa funcionava lá na época dele? À medida que a tenda que o cara tinha, que ele morava, ia envelhecendo, ele mandava fazer uma tenda nova. E aí ele passava a morar nessa tenda nova. Às vezes, a pessoa morava numa tenda e depois ele ia se enriquecendo, ele ia ganhando mais recursos, mais dinheiro, e ele tinha condição de fazer uma tenda melhor, uma tenda maior, uma tenda com material melhor. E aí, então, ele trocava de tenda. Então, Paulo está usando aqui uma metáfora da época dele, aplicada a essa realidade da nossa vida com Deus. Ele está dizendo, olha, enquanto nós estivermos vivendo aqui nesse mundo, embora a gente já esteja com a realidade do reino de Deus em nós, nós carregamos essa realidade numa velha tenda, ansiando por aquele momento quando nós vamos receber uma nova tenda. Nós vamos receber uma tenda melhor, maior, com uma consistência melhor. Para nós isso pode não fazer muito sentido, mas no contexto deles lá, da época do apóstolo Paulo, isso era um exemplo que para eles iria fazer todo sentido. Eles iam entender que eles estariam trocando, ok, de tenda, trocando de morada, trocando o material da habitação, mas continuaria sendo eles mesmos habitando. Então, a promessa de Deus para nós não exclui a realidade do nosso corpo, da nossa existência física. O que vai acontecer é que essa existência física que nós temos, que está marcada e contaminada pela realidade da presente era má, vai ser absorvida por um novo material, vai ser revestida por um novo material que é infinitamente melhor, né, diz o apóstolo Paulo, do que essa que nós temos agora. De novo, o exemplo disso, o melhor exemplo que a gente tem disso é Jesus ressuscitado, ok? A maneira que isso não explica muito para a gente, a Bíblia não nos dá muito detalhe a respeito de como é o corpo de Jesus glorificado, a não ser que ele é um corpo que realmente é infinitamente fora, né, das limitações que nós temos e nós carregamos conosco, e que o próprio Jesus tinha e carregava com ele. O segundo exemplo que Paulo vai dar aqui é o da roupa, da veste. Ele diz assim: porquanto se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, nessa tenda, olha só, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então, de novo, veja que os exemplos de Paulo têm essa conotação de que o invisível é uma realidade que vai absorver aquilo que é visível hoje. Então, não há uma descontinuidade. Muitas vezes a gente tem uma ideia da vida eterna, da eternidade, da vida após a morte, do céu, como uma descontinuidade da criação. Não é uma descontinuidade. Perceba que os exemplos de Paulo não marcam a ideia de uma descontinuidade. Ele não está falando que vai haver um fim, o fim daquilo que a gente conhece aqui, e nós vamos viver uma outra realidade que não tem nada a ver. Ele está falando a respeito de uma realidade que é invisível, mas entenda bem, é uma realidade, é invisível, que nós não enxergamos, mas é real, e nós devemos viver com os nossos olhos da fé voltados para essa realidade, e esperando que a realidade que a gente tem aqui ele está falando do nosso corpo físico, né, da nossa consistência física, seja revestida por essa realidade invisível. Ele não fala a respeito de descontinuidade.
Essa é uma noção que muitas vezes a gente carregou, né? Talvez alguns aqui até carreguem ainda. Essa ideia de que você vai morrer e aí, ou quando você for para o céu é uma outra realidade, um outro lugar, uma outra dimensão que não tem nada a ver com a realidade, e não vai ter nada a ver com a realidade da criação. Não é isso que Paulo ensina. O que Paulo ensina é que, sim, o céu é uma outra realidade, uma outra dimensão que vai envolver essa nossa realidade aqui, vai absorver essa nossa realidade aqui, vai revestir essa nova realidade, essa nossa realidade aqui, e vai então se tornar a nova realidade, né? Com a consistência de uma nova realidade. Ok? Então, eu já conversei com muitas pessoas falando sobre essa ideia de ir para o céu, né, e tal. Veja, a Bíblia não fala nada sobre a gente ir para o céu. O que a Bíblia fala sobre a gente ir para o céu é sobre a gente estar na presença de Deus quando a gente morre, para essa presença armar aqui, fisicamente, momentaneamente. Quando eu falo momentaneamente, é por um tempo, porque haverá ressurreição dos mortos. O que a Bíblia fala não é que nós vamos viver com a nossa alma, o nosso espírito, em algum lugar onde os anjos vivem, ok? Onde os anjos estão. Não, é que essa realidade do céu, onde é habitada pelos anjos, onde está a presença de Deus, ela vai se materializar, ela vai se envolver como uma capa, ok? O nosso universo criado. E a criação vai ser renovada por essas realidades que nós não enxergamos, mas que são realidades, são reais, sempre foram. Quando Moisés, eu já usei esse exemplo aqui, né? Quando Moisés ele recebe a ordem de Deus de construir o tabernáculo, ele vê o tabernáculo que está no céu. Ele vê um modelo do tabernáculo no céu. Ou seja, é uma realidade invisível que para Moisés se tornou visível. Ele viu o tabernáculo, que é a descrição da sala do trono de Deus, sendo feita depois por Isaías, por Ezequiel, por João lá no Apocalipse, ok? Então é invisível, mas é uma realidade. E aí o tabernáculo da terra é uma maquete, né? É uma exemplificação daquilo que Moisés viu, dentro da realidade da presente era aqui. Mas o verdadeiro tabernáculo é esse que está nessa realidade espiritual, que João diz pra gente em Apocalipse capítulo 21, que vai vir do céu para a terra. Quando ele fala que vai vir para o céu, para a terra, fez um novo céu, uma nova terra, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu à terra. O que ele está falando, de novo, é uma linguagem metafórica, mas o que ele está falando é que a realidade do mundo invisível vai se tornar a realidade concreta do universo, perceptível, visível para todos nós. Isso inclui, então, a própria questão do nosso corpo, a própria questão da nossa existência, da ressurreição dos mortos que nós vamos experimentar, ou o revestimento da nossa vida, da nova vida. E aí o apóstolo Paulo, ele menciona aqui que o anseio de todo ser humano não é ser despido. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: nenhum ser humano quer, quando ele fala ser despido, nenhum ser humano quer perder a vida, nenhum ser humano quer morrer, nenhum ser humano quer deixar de existir. Por quê? Porque, na verdade, o nosso anseio, mesmo daqueles que não sabem, é sermos revestidos pela verdadeira habitação que Deus programou, criou para que nós tivéssemos. Não é? A verdadeira consistência da nossa existência, o nosso verdadeiro corpo, que é o corpo glorificado. Então ele usa esse exemplo da roupa. Ele diz, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, ou seja, nessa constituição, nessa tenda, né, nesse corpo humano, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. Ou seja, a gente não quer perder a vida, a gente não quer morrer, nenhum ser humano quer morrer. Mas nós desejamos ser revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Isso vai acontecer com todo mundo? Não, não vai acontecer com todo mundo, mas esse é um anseio de todo mundo, mesmo das pessoas que não saibam. Por que as pessoas não querem morrer? Não é porque elas querem continuar vivendo com esse corpo
não é? Aqui, certo? Qualquer pessoa que vive aqui por muito tempo, nenhuma pessoa quer morrer, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que quer morrer, vai falar para você que não quer morrer. Pior que o mundo seja. Mas qualquer pessoa que vive aqui por muito tempo, vai envelhecendo, tudo mais, a própria Bíblia diz que chega um tempo que a pessoa fica cansada dessa consistência, do seu corpo físico, ele se desgasta, né? Então ele começa a ser canseiro, enfado, e por mais que a gente não queira morrer, a morte começa a se tornar uma opção para a gente. Mas por quê? Porque esse corpo, ele perdeu a sua condição de continuar levando adiante a sua existência. Mas, no fundo, o que nós ansiamos não é pela morte, o que nós ansiamos é pelo revestimento de um corpo que não se desgaste, né? Que não adoeça, e etc. Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é aquilo que é expresso para nós através da vida do próprio Senhor Jesus. Então, mesmo que as pessoas não saibam, o desejo delas de não morrer é, na verdade, de acordo com as Escrituras, o desejo de serem absorvidos pela vida que Deus planejou que nós tivéssemos. Sermos absolvidos pelo corpo glorificado, o corpo feito não por mãos humanas. Quando ele fala não por mãos humanas, ele está falando que é um corpo que não é gerado pelo relacionamento sexual. Né? Todo corpo humano é feito pelas mãos humanas, no sentido de a participação humana para geração daquele ser. Mesmo Jesus, que não teve a participação de um homem, precisou da mulher para que o homem celestial fosse formado como um homem natural, não é? Ele precisou da presença da mulher. Quando Paulo fala aqui que feito não por mãos humanas, ele está dizendo que esse corpo glorificado que nós vamos receber, esse novo corpo que nós vamos receber, ele vai ser dado diretamente a nós pelo próprio Deus, ou seja, ele vai revestir essa consistência que nós já temos. Um outro exemplo interessante aqui, outro ponto interessante aqui nesse exemplo da roupa que o apóstolo Paulo dá, é que ele fala que a gente não quer ser despidos, mas revestidos, ou seja, de novo dá essa ideia de continuidade, né? Se é revestidos, eu tenho já uma veste e eu vou colocar uma nova veste por cima dessa veste que eu tenho. Então ele está dando essa ideia de continuidade. Eu tenho uma consistência aqui física que não vai deixar de existir, mas vai ser revestida por uma nova realidade. Então, na minha ressurreição, não é um outro Ricardo que passa a existir, é o Ricardo que está aqui falando com vocês, que vai continuar existindo, mas com uma nova constituição, uma nova estrutura física, só que com características agora adaptáveis para um mundo espiritual, ok? Que vai estar vivendo, que vai continuar vivendo, ok? E é por isso, então, que o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente que o que garante que isso vai ser assim é o fato de que o Espírito Santo de Deus já nos foi dado, e isso que ele está falando que vai acontecer com o nosso corpo físico já aconteceu com o nosso espírito. Então o verso 5 diz assim: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isto e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Então veja, foi Deus mesmo quem nos preparou. Ele não diz assim, foi Deus mesmo, é Deus mesmo quem nos prepara ou que está nos preparando. Ele diz, foi Deus mesmo que nos preparou para isso. Como é que eu sei que eu estou preparado por Deus para receber a constituição desse novo corpo espiritual que vai revestir e transformar o meu corpo físico?
É porque eu já recebi o Espírito Santo de Deus em mim, habitando em mim, e esse Espírito que está habitando em mim já revestiu o meu espírito. O espírito do Ricardo, o seu espírito, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já está revestido com o Espírito Santo de Deus. Okay? Então, nós estamos preparados para isso. Assim como o nosso espírito já está revestido pelo Espírito Santo de Deus, o nosso corpo físico será revestido pelo corpo espiritual que Deus fez e preparou para cada um de nós. E isso vai nos conduzir à presença de Deus um dia. Porque aí as coisas invisíveis que nós não vemos, ou nós vemos pela fé, nós fixamos os olhos pela fé, se tornarão evidentemente visíveis, e nós vamos estar diante delas, e uma dessas realidades é a presença do próprio Deus. E como eu falei, eu achava que eu não ia conseguir fazer os 10 versículos, eu não consegui mesmo, eu vou parar por aqui, nós vamos continuar amanhã então, falando essa segunda parte, que tem a ver com essa questão desse revestimento, nos levar a estarmos na presença agora de forma visível, diante do próprio Deus, ok? Muito bem, é isso aí. Deixa eu dar uma passadinha bem rapidinho aqui para eu dar uma olhada quem entrou após eu já estar conversando com vocês, e dar um oi, ver se eu consigo. A Ana, olá Ana, tudo bem? Fala Samuel, bem-vindo. Josi, olá Rita, bem-vinda. Oi Gláucia, tudo bom com você? Beijão, querida, que legal te ver aqui. Beijo no Marcos aí também, ok? Nos meninos. Olá Sônia Casais, Wesley Santana, bem-vindo. Kívia, tudo bem com você? Olá Mê, que legal que você está aqui. Juliana, bem-vinda também. Alex, fala Brunão, bom ter você aqui com a gente. A Renata e o Romeu entraram aqui também, um oi para vocês. Galera do Alfa e Ômega, bem-vindos, Deus abençoe vocês. Olá Ana, legal ter você aqui com a gente também. Viviane, Denise, bem-vindos, pessoal aí do Somos. Maurílio, faz tempo que não apareci, hein, Maurílio? Bem-vindo, meu querido, beijão no seu coração. Fala Arnaldo. Ô Arnaldo, eu comecei agora mais tarde, às 18 horas, era 18 horas, você estava sempre no horário, agora é 18h30, você não consegue entrar no... O que está acontecendo? Precisa parar de trabalhar mais cedo, pô. Wellington, bem-vindo. Olá, Igor. Antônia. Grace. Karina Falcão. Neuzeli. Abraão, é isso? Jesse. Luíse. Rodrigo. Poliana, Pastor Charles, Pastor Rodrigo, Pastor Gilberto Bueno, Josiane, deve ser isso, Pacheco, é isso? Bem-vinda. Ricardo, Paula, Maximus, Alcindo e Érica, fala aí, meu querido. E aí, Alcindão, beleza, cara? Deus te abençoe. Então, Paula, perguntas tem que ser na sexta-feira, ok? Pode me fazer essa pergunta na sexta que eu vou te responder. Vamos ter um corpo glorificado. Não sei como é que vai ser a nossa aparência, viu? Antônia faz a pergunta na sexta também. Eu não vou ter tempo de responder as perguntas, ok? Muito bom, gente. Fala, Matheus. Legal, Matheus Grande aí com a gente. Ô Paula, da Igreja de Oceânica, que legal. Obrigado, Deus abençoe. Participa sempre com a gente aqui, ok?
Nós estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 18h30, com eu, você e a Bíblia. Participa mais com a gente aí. Valeu, pessoal. Estamos encerrando aqui então. Um beijo no coração de todos vocês. Eu espero por você amanhã às 18h30 para a gente continuar 2 Coríntios capítulo 5. Fui!